A Bíblia disse que Deus revelaria aos bebês e não aos sábios e prudentes, Senhor. Eu não sou educado nas escolas dos homens, mas eu fui educado na palavra de Deus e Jesus diz: santifique-se em minha palavra, porque minha palavra é a verdade. Jacó, o produtor de velas, foi levado para fora e foi queimado na fogueira por causa da sua fé. Recordo de Hus, um grande homem de Deus. Hus fez da obediência a Deus o seu modelo. E Hus foi preso em Praga, Tchecoslováquia, julgado porque ele era obediente à palavra de Deus, julgado porque ele não tinha outro salvador exceto por Cristo, porque ele sabia que Jesus era seu representante, o seu sacerdote diante do trono de Deus, julgado porque ele queria ser obediente a Deus. E Hus foi queimado na fogueira e enquanto ele queimava, ele clamava: ó Deus, nas tuas mãos eu coloco o meu espírito. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O anticristo, a união entre a igreja e o Estado, mas homens e mulheres leais, homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que conheciam Jesus, homens e mulheres cujas consciências eram protegidas pela palavra de Deus, homens e mulheres que viviam sob a verdade de Deus, a herança da história. São os mártires que derramaram o seu sangue por serem leais e fiéis à palavra de Deus. Daniel 11 focaliza o final dos tempos. Daniel focaliza um período em que o poder do anticristo e uma falsa religião irão crescer em popularidade e predominância. Nos mostra o que vai acontecer logo nos nossos dias. Focaliza a última crise final entre o bem e o mal nos nossos tempos. Daniel capítulo 11. Vejam, começando com Daniel 11. Notem em Daniel 11, começando com o verso 40. A crise final, até o verso 40, falava sobre o poder do anticristo. Ele falava sobre a dominação de uma falsa força religiosa. Agora ele fala sobre o poder do anticristo, sob o simbolismo chamado o Rei do Norte. Assim como o ouro, a prata, o bronze e o ferro eram símbolos em Daniel 2, assim como o leão, o urso, o leopardo e o dragão eram símbolos em Daniel 7, assim como o cordeiro e o bode eram símbolos em Daniel 8, chegando ao fim de Daniel 11, aparecem dois novos símbolos, o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte já foi identificado com o nome simbólico de anticristo. O rei do sul já foi identificado com o nome simbólico da força do ateísmo. Então, verso 40. No tempo do fim, o rei do sul, esse falso ateísmo humanista. Quem é Deus? Percebem? Egito representa este ateísmo através dos tempos. A filosofia ateísta foi passada de geração em geração e então, no fim do tempo, o rei do sul, que é o ateísmo, lutará com ele. Um conflito entre o ateísmo e quem é ele? O rei do norte ou a falsa religião. Um conflito entre o ateísmo e a falsa religião. E daí diz: e o rei do norte, a falsa religião, o anticristo, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Surpreendente. Nós poderíamos ver o cumprimento desta profecia em nossos dias? A queda do ateísmo? Poderia o próximo evento estar bem próximo? O surgimento de uma falsa religião? Ali na virada da esquina? Haveria uma união entre a igreja e o Estado?
Seria possível que a liberdade que temos hoje seja destruída como foi na Idade Média? Seria possível que a batalha final fosse entre o rei do norte, a falsa religião, e o rei do sul, o poder do ateísmo, e a falsa religião dominaria? Seria possível que, na verdade, Daniel 11 estaria descrevendo a batalha dos tempos? Seria possível isto? Deixemos rapidamente o mapa para entendermos o simbolismo. Jerusalém, no Oriente Médio, sempre representou o povo de Deus. Jerusalém era onde o templo de Deus ficava, onde os sacrifícios eram feitos. Jerusalém foi onde se iniciou o ministério dos sacerdotes na terra. Jerusalém era o centro da lei de Deus. No Velho Testamento, através das épocas bíblicas, o Egito, rei do sul, frequentemente atacava Jerusalém. E o Egito disse: quem é Deus? Representando uma ideologia ateísta. Roma, e esta não é a localização de Roma no mapa, mas os exércitos romanos vieram desta região, do norte. Eles vieram do norte. Babilônia ficava aqui. Babilônia era o falso poder religioso, mas passou a bandeira da falsa religião para Roma. Então a Roma pagã simbolizava a falsa religião. Em Daniel 11, temos este símbolo óbvio. O verdadeiro povo de Deus hoje representa os israelitas espirituais, que não oferecem sacrifícios animais, mas que aceitam o sacrifício de Jesus. Hoje nós somos israelitas espirituais, olhando para o nosso sumo sacerdote, não em Jerusalém, mas Jesus Cristo. Não olhamos para um templo terrestre em Jerusalém, mas olhamos para o templo celestial, onde a lei de Deus está. Mas, novamente, nos nossos dias, o conflito não é geograficamente literal em Jerusalém. O conflito é no templo de Deus no céu. E a falsidade, a falsa religião diz que as obras irão nos salvar. Nós não precisamos de Jesus. Se fizermos isso, alcançaremos a salvação. A falsidade estabeleceu um sistema de obras terrestres, sacerdotes terrestres e modificou a lei de Deus. Mas a Bíblia diz em Daniel 11 que, simbolicamente, a falsa religião e a filosofia ateísta do Egito iriam ter um conflito um pouco antes do fim. Antes do fim, a falsa religião e falsos políticos iriam entrar em conflito, mas a falsa religião iria dominar. E esta falsa religião e o anticristo iriam crescer tremendamente e dominariam o mundo. Vejam o que diz em Daniel 11, verso 43. Daniel 11, verso 43. Apoderar-se-á o anticristo dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, sobre todas as coisas preciosas do ateísmo. Os líbios e os etíopes o seguirão. Então, Daniel 11 mostra este grande crescimento do anticristo. E isto é ampliado, continue marcando Daniel 11, é ampliado em Apocalipse 13. O ateísmo cairia. O comunismo cairia. No lugar do comunismo surgiria uma força religiosa que antes do fim do tempo iria dominar. Um poder religioso iria se espalhar por toda a terra. Um poder religioso antes do fim do tempo que seria universal. E a Bíblia diz o que aconteceria com este poder religioso antes da volta de Cristo. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. O rei do norte representa a falsa religião em Daniel 11. E a besta representa a falsa religião em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta. Outras palavras podem ser rei ou reino. Então, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Em Daniel 11,
A falsa religião domina sobre o ateísmo. Os tesouros do ateísmo passam para a falsa religião. O anticristo se engrandeceria diante de Deus. A lei de Deus é mudada. Em Apocalipse 13, toda a terra se maravilha com a besta. Mas em Apocalipse 14, nesse momento de união entre a igreja e Estado, onde existe um blackout econômico, homens e mulheres não podem comprar ou vender, assim como aquele decreto de morte nos dias de Daniel, que um poderoso líder mundial sancionou sobre a adoração e que jogaria os infratores na fornalha ardente. Também nos últimos dias acontecerão paralelismos similares. Mas vejam, Apocalipse 14. No fim do tempo, Deus terá um grupo de pessoas que serão fiéis. Deus terá um grupo de pessoas que serão leais. Deus terá um grupo de pessoas verdadeiras. Apocalipse 14. No meio da união da igreja e do Estado e do domínio deste rei do norte, a força da besta, Apocalipse 14. Deus tem um povo, aqui estão eles. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus terá um povo perseverante até o fim. Deus terá um povo que o ama e aceita a Cristo como o único sacrifício, que aceita o sangue de Cristo como o único pagamento dos seus pecados, que aceita Cristo como o único sumo sacerdote, que é obediente e fiel à sua lei porque eles o amam. Daniel 11 acaba com um dos mais magníficos clímax da história. Daniel 11 acaba explicando que o poder da besta impõe uma marca. Ninguém pode comprar ou vender. O poder da besta sanciona um decreto de morte. O poder da besta ganha poder e autoridade e riqueza. O anticristo engrandece-se diante de Deus. A falsa religião parece que triunfará. Daniel 11, verso 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. Rumores do Oriente e do Norte o perturbarão. Lembram-se o que diz na Bíblia, que como luzes brilhando do leste para o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, lembram-se que a Bíblia diz, no monte de Sião, do lado do norte, no norte está o trono de Deus. Do trono de Deus vem a mensagem para a terra. Jesus Cristo está voltando. Nos últimos dias da nossa história, o sinal da besta será exigido. Nos últimos dias da nossa história, ninguém poderá comprar ou vender. Nos últimos dias da nossa história, a falsa religião aumentará. Mas Deus terá homens e mulheres que serão fiéis. Deus terá homens e mulheres que serão leais. Deus terá homens e mulheres que serão sinceros. Eles sentem os rumores do Oriente. Eles veem a glória da vinda do Filho de Deus. Seus olhos não são para a perseguição. Seus olhos não são para o decreto de morte. Seus olhos não estão no boicote econômico. Eles estão no santuário de Jesus Cristo. E eles veem a glória da vinda de Deus. Mas rumores do Oriente e do Norte, do trono de Deus, irão atrapalhar o poder da besta. Portanto, a besta e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ele sente os rumores do Oriente. Ele percebe o Espírito de Deus sendo derramado. Ele percebe que existe um grande reavivamento. Por isso ele precisa fazer alguma coisa. Ele passa o decreto de morte com grande furor. Ele quer destruir muitos. E ele, a besta, o anticristo, armará as suas tendas palacianas. Ele estabelece nos últimos dias o seu sinal. Ele tem uma marca especial da besta e ele a impõe sobre todo o povo. Lembram-se que a Bíblia fala sobre o grande mar de pessoas. Apocalipse 17, verso 15. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Ele os coloca entre o mar e o santo monte, onde está o trono de Deus. Portanto, o poder do anticristo. Nos últimos dias, percebe que alguma coisa está acontecendo. Ele vê a história, ele vê o evangelho alcançando os confins da terra. Ele vê que Cristo logo irá descer nas nuvens do céu. Ele sabe que alguma coisa está acontecendo. Ele sabe porque o evangelho está alcançando os confins da terra. A Rússia se abre para o Evangelho. A Índia se abre para o Evangelho. A China se abre para o Evangelho. Satanás vê tudo isso e lança uma falsa religião. A união da igreja e do Estado. Eles precisam parar o que está acontecendo porque muitas pessoas estão aceitando a Cristo e o Evangelho. E como consequência, ele os provoca e ele sanciona o último decreto para que homens e mulheres adorem a besta se não compram ou vendem. Mas, neste último ato, a Bíblia diz, verso 45, mas chegará o seu fim do anticristo e não haverá quem o socorra. Nos últimos dias da nossa história, Cristo, o rei do Oriente, como Ciro,
O rei do Oriente veio e Babilônia caiu. E Ciro libertou Daniel e o levou de volta para Jerusalém. Jesus é o nosso rei do Oriente. Jesus vem como o rei dos reis. Jesus vem como o Senhor dos senhores. E o céu é iluminado com a sua glória. E enquanto Jesus volta, seus fiéis homens e mulheres deixam um planeta chamado Terra e sobem para os céus, para viver com ele para sempre, porque nenhum poder na terra, nenhum poder no inferno pode lutar contra o poderoso Rei dos Reis enquanto ele desce.